Fala pessoal, dando continuidade à nossa segunda aula de tortura, que eu dei uma paradinha só pra você não se cansar, né, pra gente fazer aqui no padrão cursinho, que geralmente tem uma aula ali de 20 a 25 minutos, e agora a gente vai continuar sem mais delongas os nossos crimes de tortura, beleza? Tratamos aqui já dos primeiros tipos de tortura e vamos dar continuidade tratando a respeito dos demais, tá certo? Vamos começar agora tratando aqui do nosso inciso primeiro. Ó, constitui crime de tortura, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, tá? Como eu disse pra você, tá presente em todos os crimes. A intenso, eu preciso que você tome cuidado com isso aqui, tá? Intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, beleza? Essa daqui é aquela tortura que a gente vai chamar de tortura-castigo, porque o próprio nome traz essa disposição, tá certo? Então, esse tipo de tortura aqui é a tortura e tortura-castigo. Beleza? Algumas informações importantes a respeito desse tipo de tortura. Até então, nós tratamos a respeito de crimes comuns, que podem ser cometidos por qualquer pessoa. Mas aqui a gente começa a tratar a respeito dos crimes próprios. E nessa situação aqui específica, nós não só temos um crime próprio, como nós temos um crime que é bipróprio, tá certo? Então, eu vou colocar aqui próprio e vou acrescentar também que ele pode ser chamado de bipróprio. Por quê? Porque o crime próprio, você já sabe que é aquele que exige uma qualidade específica do autor. Só que aqui eu tanto tenho um autor determinado, um sujeito ativo determinado, como eu tenho um sujeito passivo determinado. Quer ver? Observa aqui comigo. Ó, quem é que vai cometer esse crime de tortura? É quem submete alguém que você tem a guarda, que você tem o poder ou que você tenha a autoridade. E, consequentemente, quem é que pode ser o sujeito passivo desse crime? Quem é que pode ser a vítima? É a pessoa que está sob sua guarda, poder ou autoridade, tá bom? Para você lembrar desses três tipozinhos aqui, você vai lembrar do GPA. Porque o GTA, você sabe, né? O GTA, que é o joguinho do videogame, pois pronto. Você lembra do GPA, beleza? Então, a tortura-castigo é quando eu submeto alguém que está sobre minha guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso. E cuidado, tá? Porque até agora, essa daqui é a única figura, é o único tipo que traz essa intensidade de sofrimento. Cuidado, porque isso vem cobrando em prova, tá certo? Esse sofrimento, ele pode ser físico ou mental. E aqui, né, o fim é o de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Se eu tenho um fim específico, então é claro que eu tô tratando com você aqui de um dolo e um dolo específico, tá certo? Então, vamos acrescentar aqui a informação. Isso aqui é uma figura dolosa e o dolo aqui é específico, beleza? Que eu vou ter o fim de aplicar castigo ou medida de caráter preventivo. Professora, e qual seria a diferença entre a tortura-castigo, por exemplo, e o crime de maus-tratos lá do Código Penal? Muito simples, tá? No crime de maus-tratos, eu tenho ânimos de corrigir. Geralmente é quando o menino se dana, por exemplo, e a mãe quer aplicar um castigo para corrigir a criança. Então lá eu tenho ânimos corrigente, de corrigir. E aqui eu tenho ânimos de torturar. Eu estou submetendo a pessoa que está sob minha guarda, poder e autoridade a intenso sofrimento físico ou mental com o fim de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então aqui o meu dolo é de fato o de torturar, tá certo? Então cuidado com essa diferença. Isso aqui é diferente de maus tratos, tá? Cuidado com essa diferença, beleza? Vamos descer então, vamos tratar a respeito do nosso parágrafo primeiro. E no parágrafo primeiro a gente vai ter a seguinte disposição. Na mesma pena, e aí, me perdoe, eu não coloquei aqui a pena, mas vou dizer para você agora, todo aquele que comete o crime de tortura vai responder por uma pena de reclusão de 2 a 8 anos, tá bom? Nós temos só uma exceção, que é a tortura à omissão. Daqui a pouco nós trataremos a respeito da tortura à omissão, mas a priori todos os delitos, com exceção do que nós vamos tratar, são punidos a título de reclusão de 2 a 8 anos, sem multa, tá? Reclusão de 2 a 8 anos normal. E aí, na mesma pena, que é a de reclusão de 2 a 8 anos, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Aqui, querido, é aquele crime que eu citei pra você, que a gente tinha uma observação, que é a tortura própria. Pronto. Então, essa daqui a gente vai chamar de tortura própria ou ainda tortura por tortura. E você vai entender agora por que é tortura por tortura. Lembra que até aqui também a gente trabalhou com crimes que tem o dolo específico. Eu tenho uma finalidade para a prática dessa tortura. Aqui, ó, negativo. Por isso que é tortura por tortura. Porque aqui vai cometer o crime quem submete a pessoa que está presa ou que está sujeita à medida de segurança. Então, quem comete isso aqui, por exemplo, é um agente penitenciário, um policial penal, tá?
a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Falou de alguma finalidade? Não. Aqui eu vou cometer o delito de tortura somente por cometer. Por isso que é tortura por tortura. Eu estou torturando somente por torturar, sem nenhuma finalidade específica, beleza? Então, tortura própria ou tortura por tortura. Quem é que pode ser o sujeito ativo desse crime aqui de tortura? Será que nós temos um crime próprio ou nós temos um crime comum? E aqui, pessoal, é claro que nós temos um crime próprio. E não só próprio, como um crime bipróprio, igual a tortura-castigo. Por quê? Porque aqui quem é que pode ser a vítima? Ó? É aquela pessoa que está presa ou sujeita à medida de segurança. Essas aqui são as únicas possibilidades de vítima que nós temos nessa lei. E quem é que pode ser, então, o sujeito ativo? É aquela pessoa que tem sob sua custódia a pessoa presa ou que tem sob sua custódia a pessoa sujeita à medida de segurança. Tá certo? Então, aqui nós não só temos um crime próprio, como eu posso dizer que esse crime também é um crime bipróprio. Tá certo? Porque nós temos tanto o sujeito ativo como o sujeito passivo, autor e vítima determinados, tá bom? Cuidado aqui, porque como eu citei para você, não exige a presença ou a imposição, né, de violência nem de grave ameaça, tá certo? Eu posso simplesmente pegar o preso Miguelinho pelo braço, preso Miguelinho cometeu uma falta. Lá estão o rol de coisas que eu posso aplicar, de sanções que eu posso aplicar ao preso Miguelinho. Então, peguei esse preso Miguelinho, olhei para a falta dele e disse, vou aplicar uma outra falta. Então, eu vou submeter essa pessoa a um sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato que não está previsto em lei, porque não está no rol de sanção, e nem é resultante de medida legal. Vou pegar o preso Miguelinho pelo braço, vou pedir para ele colocar, por gentileza, as mãos para trás e me acompanhar. Preso Miguelinho vai andando até a solitária, abre a solitária, joga o preso Miguelinho lá dentro, deixa o preso Miguelinho com essa mesma luz aqui que tá na minha cara, acesa por 10 dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Isso aqui, pessoal, é naturalmente um tipo de tortura, certo? E aqui eu não tive um fim específico, eu torturei porque eu quis torturar. E não teve a presença de violência ou grave ameaça. Inclusive, quando eu fui colocar Miguelinho na solitária, eu pedi para Miguelinho colocar os braços para trás para que eu pudesse levá-lo de maneira bem tranquila. Então, se tiver a violência ou grave ameaça, beleza, não vai configurar uma causa de aumento de pena. Se não tiver, tampouco vai deixar de configurar o crime, configura da mesma forma, tá certo? Mas a gente também tem aqui a presença do sofrimento físico ou mental, como nós já tratamos anteriormente, beleza? Isso aqui a gente pode chamar de tortura própria ou tortura por tortura. Você sabe que é um crime próprio ou um crime bipróprio. E o dolo aqui, como eu já tratei com você, é um dolo genérico. Por quê? Porque eu não tenho uma finalidade descrita em lei. Eu quero tão somente torturar, tá bom? Cuidado, porque as questões de prova costumam dizer que todos os tipos de tortura têm uma finalidade específica. A gente trabalha com um dolo específico. Não é assim. Tem tipo de tortura que a gente trabalha com dolo genérico, como essa situação aqui da tortura própria, tá bom? Então, cuidado com isso aqui. Vamos para o nosso último tipo de tortura, que está aqui no parágrafo 2º, que é a tortura à omissão. E aí eu já deixo um adendo para você. Às vezes a questão da prova vem dizendo assim, para que haja um crime de tortura é necessário uma conduta comissiva, uma conduta por ação. Negativo. Realmente, a maioria das condutas aqui são feitas por ação, né? Tortura prova, eu estou torturando para conseguir a prova. Tortura criminosa, eu estou torturando a fim de causar uma ação ou omissão. E todas as demais torturas. No entanto, existe sim a possibilidade da tortura ou omissão. Tanto que a Constituição traz a disposição de que aquele que, podendo evitar se omitir, será um sujeito ativo do crime de tortura e vai incorrer nas mesmas penas. Então, aqui, nós temos perfeitamente o amoldamento da conduta de tortura é um crime omissivo, tá certo? E quando é que a gente vai ter essa tortura ou omissão, queridos? Ó, é quando aquele que se omite em face das condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou de apurá-las, incorre uma pena de detenção de 1 a 4 anos. Várias observações acerca desse tipo, tá bom? É um dos mais importantes e eu acredito que seja uma das coisas que mais tem incidência em prova. Primeiro, o nome é tortura omissão, como nós já tratamos, né? E o nome mais técnico seria tortura imprópria, certo? Então, você pode chamar das duas formas. Então, você sabe que não precisa ser conduta ativa, não precisa ser por comissão, pode ser por omissão. Quem é que comete esse crime aqui? Será que é qualquer pessoa? Não, tá? Aqui nós temos um sujeito ativo determinado, porque quem comete esse crime é quem se omite quando tinha o dever de evitar ou de apurar. Se você não tinha o dever de evitar ou de apurar, você vai incorrer em outro tipo de tortura. Você pode incorrer em outro tipo de tortura, mas nesse tipo de tortura aqui não vai rolar, tá certo? Então, a tortura à omissão é quando a pessoa tinha o dever de evitar ou de apurar, ok? Então, aqui nós temos um crime próprio.
Porque tem um sujeito ativo determinado. Nesse caso, é aquela pessoa que está ali diante da figura de garante. E aqui, a pena também é diferente, tá? E aí eu tô frisando a pena porque cobra a pena, tá bom? Como a lei de tortura é muito pequena, as bancas cobram, inclusive, as penas. Só temos 4 penas, já trabalhamos uma, estamos na segunda, vamos trabalhar as outras 2, tá certo? Mas cuidado, porque a banca cobra a pena. Então, a pena aqui, diferente do que acontece aqui em cima, tá vendo? É de detenção de 1 a 4 anos. É um negócio mais brando, é uma parada mais benéfica. E aqui a gente tem certas críticas da doutrina, porque se a gente analisar o conceito de garante nos termos do Código Penal, a gente vai ver que a punibilidade da pessoa que se omite aqui seria um pouco diferente. Porque se você analisar esse conceito de garante da pessoa que tinha o dever de evitar ou de apurar determinada conduta lá nos termos do Código Penal, lá a pessoa ela deveria responder pelo resultado do crime e não de maneira mais branda como acontece aqui na tortura à omissão, tá certo? Então nós temos críticas em relação a isso aqui, não importam essas críticas nesse momento, estou citando para você apenas porque nós podemos, é claro, ter uma reviravolta disso aqui no futuro, mas nesse momento é isso daqui que acontece e é com essa tortura à omissão da lei de tortura que nós vamos trabalhar. Então aquela pessoa que tinha o dever de evitar ou de apurar, ela vai responder pela tortura à omissão de acordo com os termos da lei de tortura, beleza? E aqui nós temos um dolo, querido, que também é genérico, tá? O dolo é genérico, porque se eu tenho um dolo específico, né, com a finalidade de alguma coisa, é claro, eu responderei pela tortura que está acontecendo e que eu também estou ali, de alguma forma, com a mesma finalidade, tá bom? Então, o dolo aqui é genérico, tão somente de se omitir. Show? Encerramos aqui os tipos de tortura. Cai bastante, então preciso que você se atente. Cai principalmente o conceito da tortura, cai a questão das penas e agora a gente vai avançar no conteúdo para a gente trabalhar com as qualificadoras, tá bom? Qualificadoras do crime de tortura, tá? Qualificador é aquilo que vai mudar a pena, não é isso? Pronto, preciso que você saiba disso, tá? Majorante é diferente de qualificadora. Majorante aumenta num certo patamar. Qualificadora muda a pena. E aqui a gente vai ter a qualificadora, na verdade, 2 qualificadoras, né? Primeiro, quando da tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. E segundo, quando da tortura resulta morte, beleza? Quando eu tenho a primeira situação, que é de resultar lesão corporal grave ou gravíssima, essa pena vai ser de reclusão de 4 a 10 anos. E quando resultar morte, vai ser de reclusão de 8 a 16. Professora, muita pena para decorar. Tem uma musiquinha que o pessoal canta, não sei o quê. Eu acho mais fácil decorar a pena. Não gosto muito de bizu a respeito aqui dessas penalidades da lei de tortura, tá certo? Então, eu acho muito mais fácil você memorizar. E como é que você memoriza? Escrevendo e respondendo questão, tá bom? Sempre que tiver uma questão de tortura, você vai colocar 4 pontinhos e vai responder as penas. A pena geral da tortura, reclusão de 2 a 8 anos. A pena da tortura à omissão, detenção de 1 a 4. E aqui é só você cortar, né? Cortou, dá a pena da tortura à omissão. A pena das qualificadoras, a primeira se resulta lesão, vai ser de reclusão de 4 a 10. E a segunda se resulta morte, vai ser de reclusão de 8 a 16. Beleza? Show? Sempre que você for responder uma questão, se você fizer isso aqui, entra automaticamente na sua cabeça. Detalhe importante para o aluno é que essa situação aqui de gerar uma lesão corporal grave ou gravíssima ou morte, elas têm que advir por meio de pré-ter-dolo, tá? Pré-ter-dolo. Professora, eu não sei nem o que é dolo, mas pré-ter-dolo, vou explicar, tá? Pré-ter-dolo é quando a gente tem o dolo na conduta anterior e culpa na conduta consequente. Então, nós temos um dolo na conduta antecedente, culpa na conduta consequente. Eu quero torturar você. Mas eu torturei tanto que você acabou morrendo. Eu torturei tanto que você acabou tendo uma lesão corporal grave. Eu queria causar essa lesão corporal? Eu queria que adviesse aqui essa morte? Não, eu queria torturar. Então, nesse caso, eu vou responder pela tortura com a qualificadora aqui, que vai mudar a pena de acordo com o resultado que acontecer. Agora, se desde sempre eu queria matar você ou queria causar uma lesão corporal gravíssima e eu me utilizei da tortura por isso, aí eu não vou responder pela tortura com a qualificadora, porque o meu fim era outro. Se eu queria, por exemplo, te matar e eu usei da tortura, eu vou responder por homicídio qualificado pela tortura, tá certo? Então tem que sempre verificar o ânimos da pessoa na hora de responder a questão. Se eu queria torturar e você morreu, tortura qualificada pelo resultado morte. Se eu queria te matar, mas usei a tortura, homicídio qualificado pela tortura. Certo? E as penas, como eu disse, só escrever. Escrevendo e resolvendo questão, você consegue memorizar isso aqui. Beleza? Fora a qualificadora, nós temos uma causa de aumento de pena, né?
que é essa daqui, ó. Uma causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3, tá bom? Você vai lembrar que quando a pessoa ela vai torturar, ela leva 1/6 pra colocar a cabeça da pessoa dentro do balde d'água, não tô dando ideia não, tô só dizendo um tipo, tá certo? E ela leva 1/3, que ela é muito hipócrita pra não ser descoberta, tá bom? Então ela leva 1/6 e 1/3, 1/6 e 1/3, beleza? E o bizu, que eu já dei e já dou milhões de vezes em todas as aulas, é o Dica Gás. Professora, como é esse Dica Gás? São as causas que vão aumentar de 1/6 a 1/3 esse delito de tortura, tá bom? Como é que a gente vai ter o aumento? Ó, quando esse crime ele for cometido contra deficiente, que é a pessoa portadora de deficiência, contra o idoso, que para essa lei é aquela pessoa maior de 60 anos, contra uma criança, contra o adolescente, contra uma gestante, por agente público, e cuidado que não é contra o agente público, é por agente público, ou mediante sequestro. Cuidado, porque geralmente as questões de prova dizem que o crime cometido, o crime de tortura mediante sequestro é uma causa que vai qualificar. Mentira, você já viu que só tem duas possibilidades. Quando tiver lesão grave ou gravíssima e quando tiver morte. O que não foi isso aqui é causa de aumento de pena. E aí é só você escrever o Dica Gás que você vai conseguir memorizar. Aumenta de 1/6 a 1/3 quando? Cometido contra deficiente, idoso, que é o maior de 60, criança, adolescente, gestante, por agente público e mediante sequestro, tá certo? Só mais uma vez a leitura, que é pra gente de fato memorizar. Ó, aumenta a pena de 1/6 a 1/3 se o crime for cometido contra deficiente, idoso, que é a pessoa maior de 60, contra criança, contra adolescente, contra gestante, por agente público ou ainda mediante sequestro, certo? Causas de aumento de pena, e agora que você já compreendeu com certeza, depois de eu repetir tantas vezes, a gente desce para o parágrafo 5º para tratar a respeito dos efeitos da condenação, tá bom? Efeito da condenação. Efeito da condenação, querido, se você não sabe, é uma forma a mais de punir o agente público, é um efeito extrapenal. Quando você comete o crime de tortura, você já viu que você pode ser submetido a tais penas, né? Então, digamos que você cometa o crime de tortura, você seja submetido a uma pena de reclusão de 6 anos, beleza? Se você for agente público, além disso, você vai ter o efeito da condenação ali caindo sobre você. E nessa situação, você vai perder o cargo, então é um efeito da condenação a perda do cargo, função ou emprego público, e você ainda vai ficar interditado, proibido, não poderá exercer nenhum cargo público pelo dobro do prazo da pena aplicada. E aqui eu preciso que você saiba sem titubear, tá certo? É o dobro do prazo da pena aplicada, essa interdição. Não é o triplo, não é o mesmo prazo, não é a metade, é o dobro do prazo da pena aplicada. Então, se você comete o delito de tortura, você perde o cargo, a função ou o emprego público que você tenha e você ainda fica interditado. Nem adianta fazer concurso público que você vai ser eliminado na investigação social, não vai poder assumir. Por quanto tempo? Pelo dobro do prazo da pena aplicada, tá certo? Esse aqui, queridos, ó, é um efeito automático da condenação. O que significa dizer, professora? Que o juiz ele não precisa fundamentar na sentença. Estou tirando o cargo da Clis porque por isso, que cometeu um crime de tortura, foi muito feio, foi muito grave, crime contra a dignidade humana, negativo. Cometeu um crime de tortura, beleza, foi sentenciado, morreu Maria Preá. Perdeu o cargo, mandato ou função e ainda fica interditado pelo dobro do prazo da pena aplicada para exercer qualquer cargo público, tá certo? Então aqui o fumo, meu lindo, é grande, viu? Não cometa tortura, não. Vamos para o parágrafo 7º, que vai tratar a respeito do cumprimento de pena, do regime inicial de cumprimento de pena. E aí, se a gente verificar, se você for resolver questões de prova, geralmente as questões de prova vão pedir essa disposição de acordo com a letra de lei. Por quê? Porque há divergência. Vamos ler o que está dizendo na letra de lei. Ó, o condenado por crime previsto nessa lei, salvo hipótese do parágrafo 2º, que você sabe comigo que é a tortura à omissão, que tem uma pena mais branda, tá certo? Iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Então, não é o cumprimento total da pena, é o início do cumprimento da pena obrigatoriamente em regime fechado. Isso aqui, você vai responder se a questão pedir de acordo com a letra da lei, beleza? Por quê? Porque a nossa jurisprudência tem um certo desnível em relação a isso aqui. Não tem nada pacificado. A maioria do STF entende, e eu só vi uma banca cobrar isso, que foi a OCP, recentemente na prova da PMDF, ela cobrou a maioria do STF. O que é que o STF entende na sua maioria?
Então, a maioria do STF vai entender que esse dispositivo é inconstitucional. Da mesma forma que você vai aprender lá na Lei de Crimes Hediondos, e se você não assistiu, vou deixar um card aqui para você clicar lá e assistir a Lei de Crimes Hediondos. Lá, essa disposição foi declarada inconstitucional, porque fere a individualização da pena. Então, a maioria do STF sustenta que isso aqui é inconstitucional. O STJ vai acompanhar a maioria do STF. Mas existe uma outra parcela do STF que considera que isso aqui é constitucional, que tá certo. A pessoa, de fato, tem que iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Então, em razão dessa não pacificação, é que as bancas geralmente cobram a letra de lei. Se a banca pedir jurisprudência, você vai verificar o que é que ela está trazendo nas alternativas. Se ela disser que não há pacificação, tá correto. Se ela disser que a maioria do STF entende que o STF, então, né, se a maioria entende que é inconstitucional, tá certo. Se ela disser que o STJ acompanha o entendimento do STF, tá certo. Se ela cobrar a letra de lei, é isso aqui. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo nos casos da tortura ou omissão, e ela tem que trazer que tem a ressalva, não são todos os casos, a tortura ou omissão não é obrigada a começar em regime fechado, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, tá bom? Cai muito isso aqui também, tá, galera? Então precisa saber disso aqui. Cuidado com a informação que eu acabei de passar. Beleza? Avançando, artigo 2º, o disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Isso aqui, querido, ó, é extraterritorialidade. Bom, extraterritorialidade, igual você encontra lá no artigo 7º do nosso Código Penal, tá bom? A maioria da nossa doutrina sustenta que essa extraterritorialidade é incondicionada, então a gente vai trabalhar com a maioria, tá bom? Incondicionada. Por quê? Porque não traz maiores requisitos para que haja aplicação da lei de tortura. Basta que a vítima seja brasileira ou ainda que o agente, o sujeito ativo que cometeu esse crime de tortura, onde quer que ele tenha cometido, contra quem que ele tenha cometido, esteja em local sob jurisdição brasileira. Então, por exemplo, Maria brasileira está passando as férias lá em Portugal, arranja um namorado, Richard, e aí o Richard, português, mete a chibata, mete a peia lá na Maria, né, e a tortura de alguma forma. Beleza. Maria é brasileira, foi torturada fora do nosso país por um português. Mas ela não é brasileira? Vítima brasileira? Então pode a lei brasileira de tortura ser aplicada, tá certo? Outra situação. Richard é português. Maria também é portuguesa. Ninguém é brasileiro, tá certo? Aí ocorreu a tortura lá de Richard contra Maria lá em Portugal. Richard veio passar as férias dele aqui no Brasil, muito lindo, muito cheiroso, muito pleno. Chegando lá no aeroporto, ele é interceptado. Richard não é brasileiro, a vítima não era brasileira e a tortura ela não foi cometida no Brasil. Entretanto, o agente, Richard, está em local sob jurisdição brasileira. Quando ele coloca os pés aqui dentro do Brasil, ele está em local sob jurisdição brasileira, tá certo? Então não precisa de mais nada. Basta que ou a vítima seja brasileira ou ainda o agente, que é o sujeito ativo, esteja em local sob jurisdição brasileira para que reste, né, a possibilidade de aplicação da nossa lei por meio da extraterritorialidade. Tá certo? Beleza? Vamos avançando para o nosso artigo 2º, e eu acho que nem é o artigo 2º, eu acredito que seja o artigo 3º. Na verdade, eu só fiz repetir, né? Então, você vai desconsiderar isso aqui comigo, para a gente não ter que cortar essa aula nem voltar. E a gente vai vir para cá, ó, para essa possibilidade do livramento condicional, tá bom? Em regra, pode o livramento condicional, tá certo? Para os crimes de tortura. Quando é que não vai poder? É quando a gente tiver um crime de tortura com resultado morte, beleza? Quando tiver um crime de tortura com resultado morte, seja o agente primário ou reincidente, não vai poder haver o livramento condicional. Mas em regra pode, não há óbice a isso. Só não pode haver o livramento condicional quando houver o crime de tortura e houver o resultado morte, tá certo? Bem como os outros equiparados ou ainda os hediondos. Com o resultado morte é vedado o livramento condicional, ainda que o agente seja primário, cuidado com isso. Mas costuma cair mais essa disposição lá quando a gente trata de crimes hediondos, tá certo? Então, cuidado. Pode haver livramento condicional? Regra. Regra pode, tá? Quando é que não pode? Não pode quando houver tortura com resultado morte, tá certo? Então, cuidado com isso aqui. Finalizado, a lei de tortura é só isso, tá bom? Só isso. Tem mais nada que a gente possa tratar. Muito importante que você saiba dessa lei, porque, como eu disse, tem muita incidência em prova e a gente vai responder aqui algumas questõezinhas, vocês vão ver que tá tudo dentro do que eu falei, sem muitas crises, sem muitos problemas, tá certo? Vamos lá, então, responder nossa primeira questão. O crime de tortura é suscetível de anistia? Negativo.
Você viu comigo que o crime de tortura, ele é equiparado a hediondo, tá certo? E sendo equiparado a hediondo, ele vai ter as mesmas consequências jurídicas gravosas. Então, ele é inafiançável e ele é insuscetível de graça, indulto e anistia, certo? Então, ele não é suscetível de anistia. Ele é um crime de menor potencial ofensivo? Errado. Crime de menor potencial ofensivo é aquele que tem processo e julgamento lá pelo GCRIM, lá pela Lei 9.099. É uma contravenção penal ou ainda aquele crime cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Você viu comigo que não tem nenhum dispositivo aqui, nós temos 4 penas, né? Quais são as 4 penas que eu já disse pra você que sempre que você for resolver questão você tem que escrever? Reclusão de 2 a 8 anos, detenção de 1 a 4 anos, reclusão de 4 a 10 anos e reclusão de 8 a 16. Tem algum crime aqui, queridos, que seja de menor potencial ofensivo? Não tem. Tem algum crime que a pena máxima não ultrapasse 2 anos? Não tem. Então, não é um crime de menor potencial ofensivo. Nem precisava você saber das penas. Basta você entender comigo que um crime de menor potencial ofensivo é que a lesão ao bem jurídico ela é pequena, né? A pena aplicada ela é baixa. O crime de tortura é um crime contra a dignidade da pessoa humana. Não tem como você me dizer que é um crime de menor potencial ofensivo. É um crime grave, tá certo? Então, aqui não é AB. Ele é imprescritível? Não, e cuidado, tá? Ele é inafiançável, insuscetível de graça, indulto e anistia. Falei de imprescritibilidade? Não. Imprescritível, você vai lembrar de ração. Imprescritível é somente o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático de direito. Só lembrar da palavra ração. Cabe tortura aqui dentro da ração? Não. Então, não é imprescritível, tá certo? Ele é hediondo, aí você silas, né? Na hora da sua prova, se você não tiver prestado atenção, não é hediondo, tá? Ele é equiparado a hediondo. É a mesma coisa no final das contas, mas cai na sua prova. Então, por favor, me lembre que ele não está no rol de crimes hediondos. Portanto, ele é equiparado, tá certo? Então, gabarito letra E de escola. Beleza? Vamos para 2. Assinale a opção correta em relação ao sujeito ativo dos crimes de tortura com base na Lei 9455 de 97. A. Qualquer indivíduo pode ser sujeito ativo dos crimes de tortura, já que todos eles são comuns? Mentira. Você viu comigo que existem crimes comuns e que é a regra, mas também tem crimes próprios, tem? Não tem. Tortura, castigo é próprio. Tortura por tortura ou tortura própria é próprio. Tortura, omissão ou tortura imprópria é próprio, tá certo? Então, cuidado com isso aqui, tá? Não são todos eles que são comuns, não. B. Todos os crimes de tortura são próprios. Acabei de dizer, existem crimes comuns e próprios. Quais são os comuns? Tortura prova, tortura criminosa e tortura discriminatória. São crimes comuns, então tá errado ele me dizer que todos são próprios. C. O crime de tortura prova é próprio. Lembra que eu falei que eu posso torturar o meu marido porque descobriu uma mensagem, descobriu uma traição? Lembra que eu falei que eu posso torturar para conseguir o segredo da Coca-Cola e que eu, nesse momento, não tenho nenhum vínculo com a administração? Posso ou não posso torturar? Posso. Posso torturar para conseguir uma prova? Posso ou não posso? Posso. É um crime próprio? Não, é um crime comum, tá? Cuidado. D. A tortura ou omissão é crime comum, razão porque é irrelevante a função pública do agente. Deixa eu ver aqui se tem AE, né? Aqui tá errado, não tem gabarito essa questão, tá certo? Porque o crime de tortura ou omissão, ele é um crime próprio. É um crime próprio. Eu acho que o gabarito era E e eu esqueci de trazer porque não deu aqui, né? Ou então não cortei direito. Mas o crime de tortura ou omissão, ele é um crime próprio, tá? Só pode ser cometido por aquele que tinha o dever de evitar ou de apurar determinada conduta e se omite, tá bom? E aí eu não vou nem cortar esse vídeo, vou deixar rolar, né? Do jeito que tá aqui, deu pra gente estudar do jeito que tá aqui. Então, o gabarito, naturalmente, aqui era a letra E. Tudo que tá aqui tá errado pelas razões as quais nós já tratamos, tá bom? Vamos para a nossa terceira e última questão. Configura causa de aumento de pena o crime de tortura, aquele praticado. Causa de aumento, pessoal, vai aumentar de 1/6 com água a 1/3 para rezar, né? Então, vai aumentar de 1/6 a 1/3. Quais são as situações? Dica, gás, né? Vamos lá, vamos na A. Com intenso sofrimento físico-mental? Mentira. Intenso sofrimento físico-mental é a situação da tortura castigo, tá certo? Então, cuidado. Não tem esse intenso sofrimento físico-mental como causa de aumento de pena. Por agente público na qualidade de sujeito ativo? Correto. Gabarito letra B. Certo ou errado? Ó, vai aumentar de 1/6 a 1/3 quando tiver dica gás. Contra deficiente, contra idoso, contra criança, contra adolescente, contra gestante, por agente público e mediante sequestro. Por agente público na qualidade de sujeito ativo. Exatamente dentro do dica gás, tá certo? Gabarito letra B. C. Contra a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, mentira. Aqui ele está tratando tão somente lá do nosso parágrafo primeiro, que vai tratar a respeito da tortura própria ou tortura por tortura, né? Que tem como sujeito passivo a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança.
Em razão de discriminação racial, seja racial ou religiosa, ele está dentro da tortura discriminatória, que está lá no inciso 3º do parágrafo 1º, tá bom? Então aqui tá errado. Aliás, está no inciso 1º, a linha C do parágrafo 1º, né? E aí, prevalecendo-se das relações domésticas. Não há essa disposição aqui nas leis de tortura, beleza? Causa de aumento de pena, dica gás, deficiente, idoso, criança, adolescente, gestante, por agente público e mediante sequestro. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem, tá? Esse segundo bloco saiu ainda primeiro do que maior do que o primeiro bloco, né? Achei que ia sair pequeno, mas enfim, tá bom? Ainda bem que eu cortei porque ia ficar 50 minutos de aula, tá certo? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, espero que tenha te ajudado, sinceramente. Eu sei que a lei é uma lei pequena, eu sei que às vezes basta a gente fazer a leitura que a gente consegue interpretar, mas pode ser que aqui tenha alguém novo e a minha intenção aqui no YouTube é disseminar informação para todo tipo de concurseiro que passa por aqui. Seja você que quer só ir aprender alguma coisa para sua vida, seja você que já está se preparando para o concurso público, ou seja você que está iniciando seus estudos para o concurso público, tá certo? Então eu tenho a intenção de disseminar aqui informação geral, e geral inclui as pessoas que estão iniciando, e principalmente essas pessoas que estão iniciando, porque às vezes você não sabe por que caminho andar, tá bom? Eu sei que você que é concurseiro antigo, que tá vendo esse vídeo, já passou por essa fase, mas é isso aí, você sabe que todo mundo começa igual, né? Todo mundo começa com o mesmo pé, beleza? Então espero que tenha te ajudado, não esquece de clicar aqui embaixo, deixa o teu joinha, compartilha esse vídeo se você gostou, deixa aqui o teu feedback, se você acha que precisa melhorar alguma coisa, se você quer pedir alguma coisa, se você tem alguma lei específica que você deseja aprender, e a gente se encontra numa próxima, tá bom? Tratando sobre mais legislação extravagante, sobre mais direito penal, sobre mais processo penal, beleza? Não esquece de me seguir lá no Instagram, ou então tirar sua dúvida caso você tenha, tá bom? Beijo, tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.